um forte abraço para você, um grande abraço para você, viu? Essa luz aqui na minha cara tá muito forte, viu? Mas eu quero conversar com você hoje para dizer que agora, já, você vai assistir a mensagem do vídeo de hoje que fala de esperança, do verbo esperançar, não é? Não é a esperança do verbo esperar, não. É a esperança do verbo esperançar. Agora, já, logo no começo do vídeo. Depois, se você for um daqueles amigos da nossa rede social que fica me questionando, perguntando: ô Lozano, fala aí, você não fala de política, não é? Qual a sua tendência? Você é de esquerda, você é de direita, você apoia o atual governo, a atual economia e tal. Eu vou falar depois que acabar essa mensagem, 6 minutos mais ou menos, no final, né, dos 6 minutos, no final do vídeo, eu quero falar um pouco de política e de economia. Mas por enquanto você vai ver uma mensagem de esperança do verbo esperançar. Porque as pessoas estão desalentadas, desesperadas, não é? Desesperançadas, desde 2015, quando o país bateu lá nos 14 milhões de desempregados, e aí em 2016 caiu o governo e continuou. Hoje já não são mais 14 milhões de desempregados, já somam aí quase 50 milhões entre desempregados, né, que perderam a carteira assinada, mais os desalentados, 6 milhões, e mais os informais. Então as pessoas estão realmente desesperadas, desalentadas, sem saber o que fazer. Então a gente vai para essa mensagem agora, e depois, se você quiser ficar comigo, mesmo que você não tenha me questionado, perguntado para mim, se quiser ficar comigo para eu bater um papo com você sobre política e economia, do meu modo de ver, vai ser um grande prazer, tá bom? Então, fiquem aí com a mensagem de hoje. Olha, eu quero muito que essa mensagem chegue ao seu coração, porque nenhum de nós, em momento algum, jamais podemos perder a esperança. Esta não tem que ser a última que morre, de forma alguma. Na verdade, ela deve ser eterna. E eu me refiro à esperança do verbo esperançar, e não à esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é simplesmente uma espera. E esperar, olha, somente quando, de fato, não tivermos condições de nenhuma ação. Esperançar, por sua vez, significa agir, atuar, levantar-se e ir atrás, fazer acontecer, estudar, planejar, buscar alternativas e ir atrás de soluções. Insistir, persistir numa ideia, na materialização de um objetivo, um projeto, e nunca, jamais, em momento algum, pensar em desistir. Esperançar é almejar, sonhar, trabalhar para construir. É o contrário de esperar. Apesar de muitos associarem esperança a esse verbo, não é a mesma coisa. Precisamos olhar, agir, reagir a tudo. Tudo aquilo que imaginamos que possa não existir uma saída. Repito, aquilo que imaginamos, porque para tudo existe uma saída. É preciso força, coragem, ousadia para deixar a zona de conforto e ir em busca de mudanças, em busca de reinvenção. É preciso cutucar de um lado, do outro, até modificarmos a situação. Claro que não é tarefa fácil, mas é preciso bom ânimo, motivação. Temos que ser agentes de mudança e temos que fazer isso com urgência. O medo? O medo é algo natural. É algo natural no processo de mudança. Mas quem tem esperança, mesmo que esteja envolvido e sentindo receio e insegurança, não se deixa dominar por esses sentimentos. Ao contrário, enfrenta com coragem os entraves, os problemas, os obstáculos, enfrenta os inimigos. E olha, você vai encarar o que quer que esteja atrapalhando o caminho na direção da realização dos seus projetos. Pessoas assim têm consciência de que, em uma cabeça cheia de medos, não há espaço para sonhos. E você não pode ter medos. Não é fácil. Não é fácil. Mas, afinal,
o que é fácil nesta vida. Uma pessoa com esperança nunca baixa a cabeça. Quem tem esperança, do verbo esperançar, compreende a dificuldade que é mudar, mas também entende que em certos momentos precisa alterar o que deve ser alterado. Essa pessoa é flexível sem ser inconsequente. Em outras palavras, essa pessoa muda quando tem que mudar. Seja os seus pensamentos, seja os seus projetos, seja os seus métodos, seja as suas técnicas de estudo, seja as suas metas. Eu vou te dar um exemplo que ocorreu comigo, é a minha vida. Eu estudei muito, trabalhei em multinacional, fundei a primeira empresa de assistência 24 horas ao automóvel voltada ao mercado segurador. Fui pioneiro nesta área de seguros e montadoras do Brasil. Enriqueci, fiquei muito rico, perdi tudo, perdi a empresa para multinacional com poderio infinito e protegida pelo dólar. O poder do dólar é algo que você não pode imaginar. Aí quebrei, fali, me endividei, consegui me levantar e depois perdi de novo. E desta vez, pasmo, perdi para a economia mal administrada pelo governo brasileiro. Tive muito medo e insegurança, duvidei de mim mesmo, da minha maneira de administrar, mas continuo rolando os dados. Usei e uso meus problemas para incentivar e ajudar as pessoas. Tenho esperança do verbo esperançar. Continuo enfrentando inúmeros problemas, mas não vou me acovardar e nem ficar esperando que as coisas mudem ou que o governo nos ajude. Vou atrás. O governo quase sempre não ajuda, pelo contrário, atrapalha. Não importa a circunstância, continuarei firme na busca por soluções. Muitas brasileiras e muitos brasileiros já praticamente perderam a esperança do verbo esperançar. Perderam a motivação, se sentem desalentados. Eles acreditam que não há mais jeito, que não há mais solução. E angustiados aguardam que alguém faça algo para que a crise termine. Alguém disse uma vez que toda caminhada de 100 quilômetros começa com o primeiro passo. Não espere que os problemas se resolvam sozinhos para você começar algo novo. Não fique inerte enquanto aguarda ter tempo ou condições financeiras para iniciar o seu projeto. Não fique esperando. Comece a esperançar. A agir com esperança. E lembre que ninguém nasce pronto. Somos capazes de nos reinventar a todo tempo, mesmo quando não conseguimos, num primeiro momento, enxergar a luz no fim do túnel. Então, movimente-se, levante-se, sacude a poeira e dê a volta por cima, porque não há mal que sempre dure e quase todos os problemas têm uma solução, que só depende de você. O importante é não desistir. E não pense em parar enquanto não tiver alcançado o seu propósito. Não descanse enquanto não chegar o dia tão esperado. Aconteça o que acontecer no caminho, não pare, porque você é capaz, você é confiante, você consegue, você consegue. Legal, legal. Espero que você tenha gostado da mensagem de hoje, né? E a gente falou um pouco de esperança. Precisamos sim ter esperança, muita esperança, mas essa esperança do agir, né? Do levantar, sacudir a poeira, dar volta por cima, entender que a vida não é fácil e que tudo tem solução. Não há mal que sempre dure, todo problema tem solução e tudo passa. Espero que você tenha gostado. E agora eu quero bater um papo um pouquinho sobre política, né? Essa luz aqui está me deixando branco toda a vida, né? Que tem uma luz aqui direto no meu rosto, mas você releva, tá bom? As pessoas me perguntam, ô Caco Lozano, você é de direita, de esquerda, não sei se você está me vendo aí, ou vice-versa, o que você é? Olha, eu nunca fui de esquerda e também não sou de direita, eu sou
pelo equilíbrio, não é? Eu sou pelo equilíbrio, eu sei que tem muita coisa na direita, no conservadorismo, que é importante a gente levar adiante, e também tem muita coisa na esquerda, no progressismo, que é muito importante a gente levar adiante. Então, eu sou de centro, eu sou do meio termo, eu sou do equilíbrio, não de cima do muro, não é? Porque eu sou contra radicalismo. Sou contra radicalismo de esquerda ou de direita, eu sou contra fanatismo. Eu sou contra o extremismo, os puxa-sacos. Eu sou contra isso, não é? Então, eu quero ser um pouco didático com você. Olha que engraçado, a gente fica se degladiando aqui no Brasil, né? Os de direita ficam acusando os esquerdalha, e os de esquerda ficam chamando os outros de bolsomínios, é Lula de um lado, Bolsonaro do outro, é uma polarização, e se não for Lula e Bolsonaro, é direita, esquerda e tal. Então, eu quero lembrar você o seguinte, um dos maiores países do mundo, se não o maior, economicamente falando, né? Economicamente falando, Estados Unidos, belicamente falando também, você presta atenção no seguinte, como o povo lá também tem uma tendência de direita, outra parte de esquerda, mas existe um número muito legal, um número muito grande de pessoas que têm bom senso, que não são extremistas, que não são radicais, não é? Tanto é que se você for analisar o Kennedy, você lembra do Kennedy? Vamos pegar do Kennedy para cá. O Kennedy era democrata, Democrata lá nos Estados Unidos é esquerda, é esquerda. Depois nós tivemos o Nixon, né? Não sei se na mesma ordem, mas você vai lembrar dos nomes. O Nixon era republicano, é de direita, olha só. O Jimmy Carter, democrata, esquerda. O Reagan, republicano, direita. O Clinton, democrata, esquerda. O Bush filho, né? Teve o Bush pai e o Bush filho. O Bush filho, republicano, direita. O Obama, democrata, esquerda. O Trump, republicano, direita. O Biden, democrata, esquerda. Olha só a alternância do poder. Que legal! Que legal! Sem drama, sem guerra. Claro que existem aquelas picuinhas de um lado ou de outro, mas é a minoria. A minoria, aquele número de 15, 20 milhões de americanos que oscila lá e cá, que fica buscando na direita as coisas boas da direita, porque tem muita coisa boa, e fica buscando na esquerda também muitas coisas boas na esquerda, eles não demonizam nem direita nem esquerda, ideologia nenhuma. Eles vão buscar aquele homem que será o presidente da República dos Estados Unidos, que tenha competência, que tenha um programa, que ofereça algo mais, eles acreditam no cara e voltam. Independente de ser republicano ou democrata, repito, democrata lá é esquerda, republicano é direita. Então eu sou assim, eu penso assim, não é? Se amanhã ou depois aparecer um tremendo de um candidato maravilhoso de esquerda, eu vou votar nele. Eu quero ver o programa dele, eu quero ver o que ele oferece. De repente o cara está enganando, quando entra não faz nada. Se aparecer um outro candidato de direita com um belíssimo programa voltado ao povo, para ajudar o povo, o aposentado está morrendo de fome, o aposentado está frito e mal pago, para não dizer outra coisa. Professores, policiais, militares, mas o aposentado que ganha um salário mínimo só, há um ano atrás ele conseguia se virar. De um ano para cá, com esse aumento violento de preços, o salário dele foi pro brejo. Acabou. Eu quero mostrar aqui para você como é que está a arrecadação do Brasil, porque se reclama todo, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, e tem dinheiro para aumentar plano de saúde dos deputados, vou mostrar para você aqui agora, né? Eles aumentam quando eles querem, duplicam, triplicam, tem dinheiro para aumentar o salário, desde o presidente da República, ministros e toda a cadeia dali para baixo. Eu não estou criticando ninguém, não sou de criticar, você nunca me viu criticar, pelo contrário, em 2019 eu estive 2 vezes na Paulista com a minha filha, apoiando o presidente Bolsonaro, e tive uma vez em Brasília fazendo a mesma coisa, apoiando em 2019. Já 2020, com a pandemia e com tudo o que vem acontecendo aí, eu posso dizer, sempre fui um aliado e um apoiador do presidente Bolsonaro, mas não sou extremista, não sou puxa-saco. Se eu tiver que dizer, presidente Bolsonaro, com todo amor, carinho, consideração e respeito, porque eu tenho pelo presidente da República, o senhor está equivocado aqui. Eu vou dizer,
Porque amigo, eu me considerei amigo, eu sou um anônimo, mas eu me considerava um amigo do presidente. Então, amigo é aquele que fala o que tem que falar. Não são aqueles que ficam em volta dele puxando o saco e dizendo amém para ele. De repente ele erra e não sabe que está errando, pomba. E errar é humano. Eu tenho certeza absoluta que o presidente Bolsonaro é um camarada bem intencionado, mas só boa intenção não basta, não é? Então, eu quero também falar de economia para você agora e dar um exemplo. Eu dei o exemplo dos Estados Unidos, não é? Eu dei um exemplo dos Estados Unidos entre democracia, republicanos, democratas, a alternância do poder. O americano é assim. Tudo bem, não tem polarização. Os da direita não querem matar os da esquerda e os da esquerda não querem matar os da direita, não é verdade? Então não tem que demonizar esse partido ou aquele partido. Demonize as pessoas que estão no partido, que roubam, que subtraem, não é? Que participam de corrupção ativa ou passiva. Isso sim. Mas ideologias não. Então eu quero mostrar para vocês agora, né? Números, você vai ver números aí de arrecadação e vai ver também o meu exemplo, o que eu entendo por uma equipe econômica competente. Eu vou mostrar para você. Se eu estiver errado, a equipe econômica que me perdoe, você que é bolsonarista que me perdoe, ou você que é lulista ou da esquerda que me perdoe. Não precisa me atacar, não precisa querer me matar. Porra, brigar por causa de político, pomba. Brigar por causa de política. Nós temos que conversar, cara. Nós temos que dialogar. Eu, como psicanalista na Rádio Mundial, você que me conhece há 20 anos, eu sempre falei isso. O diálogo é tudo. Vamos discutir a exaustão, como se estivéssemos jogando truco. Sabe, jogando truco, aquela mesa de truco, que o camarada sobe até em cima da mesa e grita e tal e tal. Vamos gritar, discutir, mas nunca, jamais pensando em romper. Vamos discutir, pensando em pôr um ponto final nos erros, nos equívocos e partir para um novo recomeço. É assim que eu penso. Eu torço demais pelo atual governo. Claro que eu torço, eu sou contra qualquer impeachment do passado, do Collor, da Dilma. Claro que tem uma hora que se o presidente da República, ou o governador, ou o prefeito, ou o deputado, o senador, não cooperam de jeito nenhum, então não tem jeito. Mas, a princípio, eu sou contra esse papo de impeachment, eu sou a favor do diálogo, da conversa, de apontar equívocos. E o governador, o prefeito, o vereador, o deputado, o senador, o presidente, que, poxa, qual é o problema de dar o braço a torcer, de reconhecer que errou e começar de novo? Eu já ouvi uma frase bonita, não lembro de quem é agora. Eu não tenho compromisso com os meus erros. Errei involuntariamente, ou naquele momento eu pensava daquela maneira, agora eu não penso mais. É assim que eu penso. Então eu não sou nem de direita nem de esquerda. Eu sou pela competência, pela honestidade, pelo trabalho, por aqueles que querem ajudar principalmente o aposentado, as pessoas da periferia. Porque quando se fala em PIB, o pessoal da periferia aqui da Zona Leste, onde eu moro, ou da Zona Oeste, onde a minha irmã mora, Norte, Sul, o PIB deles é comida na mesa. O PIB deles é comida na mesa. Eles não estão sabendo nem o que é commodity, o que é minério de ferro, o que é ouro, o que é soja, o que são grãos exportados. Então, o PIB deles é saúde, é comida na mesa. E é isso que está faltando. E o salário do aposentado, ó. Então segura aí, presta atenção nesses números, tá bom? Muito bem, né? Olha, esse vídeo aqui vai ficar longo, né? Mas aí você faz o seguinte, você dá pause, né? Dá pause, e a hora que você tiver a fim de assistir, se é que você está interessado em assistir, né? Já assistiu a primeira parte, a nossa mensagem, a hora que você estiver interessado em assistir, você assiste o resto. Não tem problema o tamanho dele, tá bom? O que eu quero falar agora um pouquinho é sobre economia, E eu tenho aqui alguns dados, alguns números que eu quero passar para você, de arrecadação. Depois eu quero comparar as equipes econômicas do governo José Sarney, depois do Collor, depois do Itamar Franco, depois do Fernando Henrique Cardoso e daí por diante, porque
Eu quero que você faça o seu julgamento, tá bom? Quero que você veja se eu estou certo ou errado. Se eu estiver errado, me perdoa. Eu já disse, não precisa brigar comigo, não precisa me massacrar, não precisa me ofender. É só uma troca de ideias. Na verdade, não sei fazer juízo de valor de ninguém, por isso é que tem aí CPI, por isso que tem aí os comentaristas, né? Políticos, econômicos, que vêm e falam com toda a propriedade. Eu falo aquilo que eu leio, que eu ouço nos rádios, claro, que eu vejo na televisão. Então eu pesquiso muito, eu ando muito o dia inteiro, principalmente na periferia, converso muito com pessoas e quero passar para você alguns números interessantes. Veja só, esses números que eu estou colocando aí na tela, olha. Em 2000 não vamos contar 2020 não, né? Mas em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, o Brasil já arrecadou 200 bilhões a mais do que em 2018. Até aí não tinha pandemia, não tinha nada. 2018 era o governo Temer, em 2019 o governo Bolsonaro arrecadou 200 bilhões a mais. E o que é que nós vimos com relação a isso? Que tipo de benefício a gente viu? O aposentado continuou tendo R$ 40 a mais no seu salário. O que é triste isso, não é? Já em 2021, até o dia 31 de maio, o governo já arrecadou 40 bilhões a mais que 2019 no mesmo período. E tenha certeza absoluta que vai fechar o ano de 2021 mais ou menos com 200 bilhões a mais que 2019, né? Então eu já disse que não quero falar sobre julgamento de valor. Eu tive 2 vezes na Paulista, uma vez em Brasília, apoiando o governo Bolsonaro, né? Agora eu fiquei pensando comigo, caramba, até quando eu vou ficar apoiando? Eu já votei nele com muito gosto, não é? Por tudo aquilo que ele falava, ele pregava. Eu já tive 2 vezes na Paulista, uma vez em Brasília. Agora espera um pouco. Eu votei nele para que ele me apoie. Quando falo me apoie no singular, é para que ele nos apoie. Nós precisamos do apoio daqueles que a gente vota, ou eu estou errado? Não é? Então eu já votei nele, esperando que está na hora dele me apoiar, está na hora dele ajudar o povo brasileiro, senão é o rabo balançando o cachorro, não é verdade? Então eu parei de ir em manifestações, até porque não dá mais para ir em manifestação, não é? Então eu não vou fazer aqui nenhum juízo de valor. Só quero dizer o seguinte, mais uma coisa. Eu fui tomar a 2ª dose da vacina, não tinha. Aí eu converso com o posto 1, com o posto 2, com o drive-thru 1, drive-thru 2, e todos falam a mesma coisa. Não tem, vai demorar para chegar. E eu pergunto, mas por quê? Olha, veja bem, parece que houve um desentendimento aí entre o governo brasileiro e o governo chinês. Aí eu vejo nos jornais, leio nos jornais, ouço nos rádios, estou sendo redundante, né? Vejo na televisão os comentaristas econômicos, políticos, até o diretor-presidente do Butantan dizer a mesma coisa. Não tem vacina porque houve desentendimento entre os governos. Ora, bolas! E eu fico sem vacina. Quando eu falo estou falando de você. Então, não concordo com isso, ou eu não tenho o direito de não concordar. Não é? Então vamos continuar vendo mais números aqui. Olha, veja bem, o pronunciamento, né? O pronunciamento do governador Dória e o prefeito, que infelizmente já faleceu, foi de cortar a gratuidade dos idosos de 60 a 65 anos no transporte em São Paulo, não é? Uma tristeza isso, que em plena pandemia vai cortar a gratuidade dos idosos. É uma tristeza muito grande, não é verdade? E olha, não vem dizer para mim que falta dinheiro. Não falta dinheiro de jeito nenhum, não falta dinheiro mesmo. Sabe por quê? A equipe econômica acaba de aprovar uma portaria onde reajustou o salário do presidente, do vice, de todos os ministros militares e daí em efeito cascata, não é? Olha só os valores. É uma regra que foi editada pela pasta do Paulo Guedes.
que permite que o presidente, vice-presidente, titulares dos ministérios ultrapassem o limite constitucional, não é? Então, o salário do presidente Bolsonaro vai para R$ 41,6 mil por mês. O do vice-presidente Hamilton Mourão, né, com esse novo reajuste, vai para R$ 63.500 por mês, porque eles poderão acumular os valores da reserva, os valores da aposentadoria, mas o salário do desempenho deles no dia a dia. Do Luiz Eduardo Ramos para 66 mil, Walter Braga Neto 62 mil, né? Augusto Heleno 63 mil, Marcos Pontes 56 mil. E daí, em efeito cascata, todo mundo vai receber esse valor aí que você está ouvindo. Nada contra, de verdade, de coração, nada contra as pessoas ganharem bem, nada contra. É para provar que não falta dinheiro, não falta dinheiro, nada contra mesmo, não vai nenhuma crítica. A crítica é quando eu penso que o aposentado ganha R$ 1.100 por mês. O aposentado está jogado na lata do lixo. Essa é a minha indignação, a minha tristeza, porque eles estão, eu como psicanalista, estão com depressão, estão angustiados, estão desalentados, não tem como comer, não tem como comer. Então, nada contra mesmo, eu não estou sendo aqui irônico de jeito nenhum, estou falando de coração, quero que as pessoas ganhem bem, não estou dizendo que eles não mereçam ganhar isso, eles merecem ganhar isso, o aposentado é que não merece ganhar um salário de R$ 1.100 por mês. Olha os professores, olha os policiais militares que arriscam a vida todo dia. Mas não para aí, vamos continuar vendo aqui, olha, presta atenção, né? Eu já disse que nada contra, então vamos falar um pouco aqui sobre a equipe econômica. Vamos falar sobre a equipe econômica, volta para mim aqui. Vamos falar sobre as equipes econômicas para você ver a minha tristeza com relação à atual equipe econômica, né? Que criou essa portaria aí para reajustar o salário desses políticos, não é? Então vamos ver aqui uma comparação, depois você pode me criticar, mas na boa, discute comigo, conversa comigo, dialoga comigo, eu longe de ser dono da verdade. Né? Eu sou um anônimo, eu não sou economista, fiz 2 anos de economia e parei, depois fui fazer marketing, jornalismo e psicanálise, veja, 3 coisas diferentes, não é? Então veja só essa comparação técnica que eu vou fazer. Olha aqui o governo do José Sarney, presta atenção. José Sarney, quando assumiu, ele lançou o Plano Cruzado 1, o Plano Cruzado 2, não é? Depois veio o Plano Bresser, depois veio o Plano Verão, depois veio o congelamento de preços, aonde ele elegeu a dona de casa para ser fiscal do Sarney. Não é verdade isso? Não é? Então, aí vamos continuar vendo. O José Sarney entregou o governo com 1.120% de inflação. O Collor pegou isso e aí fez o quê? Fez o Plano Collor 1, fez o Plano Collor 2, fez o Plano Marcílio, depois confiscou a caderneta de poupança e entregou o governo com uma inflação igual, mais de 1.000% ao ano. Né? Então, veja, o governo Sarney, o governo Collor, com todos esses planos econômicos, claro que eles tinham boas intenções, claro que tinham, eles queriam acertar, eles queriam ajudar o Brasil, eles queriam acabar com uma inflação que já vinha do governo militar alta, não é? Ninguém conseguia acabar com a inflação que corroía o país. Então o Sarney, vamos ser justos, pomba, né? Já passou faz tanto tempo, ele queria acertar. Ele queria acertar. O Collor também queria acertar. Mas não conseguiam. Só boa intenção não basta, como eu estou dizendo, não basta. Aí veio o governo Itamar Franco, que pegou a inflação lá mais de 1.000%. E aí o Fernando Henrique Cardoso, que não era ministro da Fazenda, não era ministro da Economia, era ministro das Relações Exteriores, o Itamar Franco pegou ele e falou, olha, monta uma equipe econômica aí que a gente precisa dar um jeito na inflação. Aí o Fernando Henrique Cardoso pegou, vou ver aqui, ó, o Pércio Arida, o André Lara Rezende, Francisco Lopes, o Gustavo Franco, o Pedro Malan, o Edmar Baixa, o Winston Fritz e o Clóvis Carvalho. Montaram uma equipe econômica que arrebentou, debelou
com a inflação. Acabou com a inflação. Acabou. Fizeram um plano real. O que eu quero dizer com essas três equipes econômicas? A equipe econômica do Sarney e a equipe econômica do Collor, com toda a boa intenção que tinham, com toda a vontade que tinham, não tinham a competência que a equipe econômica do Plano Real teve. A equipe econômica do Plano Real pegou os equívocos, os erros de equipes anteriores, se debruçou sobre o problema, focou sobre o problema, né? Fez lá um brainstorm de vários dias, meses, e estudou, pesquisou, não é? Elaborou, criou, inovou com competência, criou o Plano Real. Criou o Plano Real, acabou com a inflação. Mexeram no dólar artificialmente, criaram a URV, depois veio o Plano Real, tudo aquilo que você já conhece, né? Se tiver dúvida, busca aí no Google da vida, tá bom? Então, acabaram com o plano, acabaram com a inflação. Depois veio a equipe do Lula, o primeiro mandato, a equipe do Lula, o segundo mandato, a equipe da Dilma, o primeiro mandato, a equipe da Dilma, o segundo mandato pela metade, a equipe do Temer. E da equipe do Lula até a equipe do Temer, uma equipe pragmática, equipes que só tocaram, só foram levando o que aquela equipe do Plano Real tinha feito. E aí tem a equipe de hoje, a equipe do presidente Bolsonaro, a equipe do atual governo, aonde o ministro já quis congelar o salário mínimo em 2019. Ele já quis congelar o salário mínimo. Ora, uma equipe econômica hoje que pensa em congelar qualquer tipo de coisa, não é uma equipe econômica lá do governo Sarney, do governo Collor. É uma equipe econômica que, desculpa, eu estou falando como brasileiro sofrido que sou e que vejo. É uma equipe que não está fazendo como a equipe do Plano Real fez. Mas você vem falar para mim, Lozano, as circunstâncias hoje são outras. Claro que quem tem o poder da palavra aí, os políticos falam bem pra caramba, né? Falam, e muitas vezes não querem dizer nada. As circunstâncias hoje são outras sim. Até um ano atrás eram bem melhores do que aquelas do Plano Real. Nós não tínhamos inflação, agora a inflação vem vindo. E não tem nada a ver com pandemia. Tem a ver com outras coisas, com declarações, não é? Com pronunciamentos, tem a ver com o dólar na estratosfera, com muita exportação e pouco produto interno para o brasileiro. Tem a ver com uma série de coisas que, se a equipe econômica fizesse como aquela equipe econômica do Plano Real, eu estou dando um exemplo, nós não estaríamos na situação que nós estamos hoje. Então a equipe econômica de hoje também é bem intencionada. Tenho certeza que sim. As pessoas que estão lá querem acertar, querem trabalhar, mas não estão conseguindo. E eu acho que é por falta de competência, por falta de se debruçar no problema, de estudar o problema. Porque não tem dinheiro, porque falta isso, falta aquilo. O brasileiro não quer saber se não tem dinheiro. Porque quem pediu para ser eleito devia ter isso na cabeça. Olha, eu quero ser eleito para ajustar isso, ajustar aquilo. Vocês do governo têm que buscar arrecadar mais. E não é só em aumentar impostos, não. Com inteligência, com criatividade, com inovação, tem que buscar em arrecadar mais, não é? Agora ficam falando, cada R$1 que aumentar o salário mínimo vai se investir bilhões. Olha, para começar, os bilhões que você investe, na primeira semana, 30% pelo menos volta em arrecadação através do consumo. E o resto vai voltando depois pela poupança, investindo na construção, no sistema imobiliário. Então, o que eu acho hoje é que falta criatividade, falta inovação. Dei um exemplo para vocês agora sobre economia, é o que eu penso. Eu posso ser o maior ignorante do mundo, eu posso estar falando a maior besteira do mundo, vocês vão me detonar, vão me metralhar, mas eu estou falando com o meu coração, com aquilo que eu entendo. E ao invés de me detonar, me metralhar, acabar com a minha reputação, porque tem muita gente no governo que adora acabar com a reputação dos outros, não é? Eu continuo acreditando no governo Bolsonaro, eu nunca disse que não, né? Eu só acho que muita coisa podia ser mudada.
com humildade. Tem muito narcisismo no governo, né? Então muita coisa podia ser mudada. Eu gostaria muito que o governo Bolsonaro fosse reeleito o ano que vem. Eu votaria nele, mas para isso tem que ter ações hoje que venham de encontro ao povo, que venham de encontro ao aposentado, aos professores. Só auxílio emergencial, para mim, é uma obrigação que dezenas e dezenas e dezenas de países estão fazendo hoje. Investir em vacina, que é coisa melhor do que melhorar a economia? Vacina, 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 desde o início deveria ter sido assim. Então, eu apoio de verdade, eu sou aliado do governo Bolsonaro, mas eu não sou obrigado a concordar com tudo. Eu me sinto amigo do governo Bolsonaro e, como amigo, eu me vejo no direito de tecer críticas construtivas, não para romper, não para impeachment, não. Não, porque o governo é bem intencionado, o presidente Bolsonaro é bem intencionado, mas as atitudes todas dele é que acabam não agradando. É por isso que estão aí mexendo. Não devia ter CPI, né? A imprensa não devia estar falando tanto quanto fala, mas o governo tinha que ajudar. É isso, então eu torço para que o governo Bolsonaro mude, melhore. Tem até aí, eu não sei qual é o jornal que eu li, em que os ministros se reuniram pedindo para o presidente Bolsonaro falar um pouco menos, ficar um pouco afastado, para não criar tanta polêmica. Seria muito legal, porque o presidente Bolsonaro é um cara bem intencionado. É bem intencionado, mas só a boa intenção, para mim, não basta. Tem que ter atitudes, não é verdade? Então, obrigado, viu, por me ouvir até agora. Eu falei com o coração. Não sou contra ninguém, absolutamente contra ninguém, nada. Veja o preço dos alimentos, né? A carne subiu 16%, aliás, 31%, o arroz 100%, o óleo 300%, e o salário mínimo acabou. O ano passado era R$1.000, hoje vale 400, 500. Então, eu vejo assim. Eu quero agradecer mais uma vez e dizer para vocês, fiquem com Deus, um forte abraço, não me queiram mal, né? Falei aquilo que eu achei que tinha que falar. E tenho certeza absoluta que as coisas podem melhorar se todos nós contribuirmos. E se o governo contribuir também, parar com essa coisa de que falta dinheiro, falta dinheiro, falta dinheiro, falta dinheiro. Se você se elege para algum cargo, eu não tenho nada a ver que está faltando dinheiro, eu não tenho que concordar com isso, O governo tem que ser criativo para buscar dinheiro, para fazer dinheiro, para chegar próximo aos Estados Unidos. Como é que os Estados Unidos chegou onde está e a gente não chega? Vem aí os economistas, vem aí, né, aqueles que entendem, os comentaristas e tal, e vem falando, parecendo aquele deputado da praça que fala, a gente não entende nada. Muito pragmatismo, tem hora que tem que parar de falar, arregaçar a manga e fazer as coisas acontecerem, não é? Muito obrigado por tudo, eu sei que o vídeo é longo, se você puder deixar o seu like, deixa o seu like, se inscreva no canal, né? Para que eu possa também me motivar a continuar esse trabalho. Boa sorte ao nosso governo, que tudo melhore, que as pessoas realmente possam entender que o povo precisa de ser mais prioridade, não é? Ser mais prioridade. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.